Tá, vamos lá então, pessoal. Seguinte, quando a gente está falando do surgimento da filosofia, então a gente está falando da passagem de uma forma de pensamento para outra, tá bom? O rompimento total e definitivo entre pensamento religioso e pensamento filosófico, ele só vai se dar ali a partir do século XVIII para o século XIX, mais ou menos, tá bom? E até hoje existe a filosofia da religião, né? A teologia, que são dois campos de conhecimento que dialogam bastante, mas para o que nos interessa aqui, a gente admite que a filosofia ela é uma forma de pensamento diferente da mitologia, tá bom? E por quê? A filosofia, ela também se questiona, né, sobre a existência do mundo, enfim, do universo e das coisas, assim como a religião, né, como as religiões. O que vai diferenciar o mito da filosofia é que o mito ele admite explicações baseadas em eventos e explicações de origem sobrenatural. Ou seja, teriam sido Deus, né, ou os deuses, dependendo da sua religião, que criou o universo e que esse mesmo universo está sob controle dessas divindades, né, que o operam de acordo com o seu humor. No caso da mitologia grega, os deuses gregos tinham exatamente os mesmos comportamentos humanos, né? Os mesmos sentimentos. Então, sentiam raiva, sentiam inveja, ciúme, alegria e assim por diante. Então, eram deuses inconstantes, assim como inconstantes são os seres humanos. Só que a explicação, por exemplo, para, sei lá, o movimento do Sol era que um deus específico, né, puxava o Sol, depois empurrava o Sol, nascia, descia, morria todo dia. E só que essa pergunta que ficava é, bom, mas no dia que esse Deus tal não quiser, não vai ter Sol? A filosofia, ela surge dessas pequenas perguntas, não é? Do quão submetido aos deuses o mundo está. Quanto nós estamos submetidos aos deuses. Então, o mito, assim como a filosofia, eles buscam essa explicação da realidade. Só que o mito, ele busca uma explicação não racional, ilógica, contraditória, né? E que muda de lugar para lugar, né? Se vocês comprarem 10 livros diferentes de mitologia grega, é possível que você, dependendo do mito, que vocês encontrem 10 versões diferentes. Porque o mito ele não é registrado, né? Ele é uma tradição oral, né? E quem conta o conto aumenta o ponto. Então ele muda ao longo do tempo e do espaço. Tá bom? Já a filosofia, ela busca a sua explicação dentro de um parâmetro racional. Por isso que a gente fala que a filosofia, ela é cosmologia, essa primeira filosofia, enquanto a mitologia, ela é cosmogonia, ou seja, ela quer explicar como a cosmogonia explica como o mundo surgiu, a cosmologia como o mundo funciona. Tá bom? A gente vai ver que essas explicações passam a ser cada vez mais sofisticadas, tá bom? É como se dissessem, olha, vamos explicar como é que o universo funciona. Vale tudo menos apelar para os deuses. Ora, se a gente não apela para os deuses, a gente tem que chegar à seguinte conclusão, como chegou Tales de Mileto e os outros filósofos chamados pré-socráticos. Se a explicação não é uma explicação sobrenatural, ou seja, não está na natureza, para além da natureza, sobrenatural é isso, é uma explicação que está na natureza. A própria natureza fornece explicações para o seu funcionamento. E não é à toa que natureza, em grego, significa
physis. Mas não é só essa natureza que a gente vê aí, não, né? Plantas, animais, blá, blá, blá. Essa physis é a realidade em movimento, em transformação. Por quê? Quando você pega uma semente, planta, daqui a um tempo ela vira uma árvore. Isso é transformação. Antes era uma coisa, passou a ser outra. Qual é a explicação? A explicação mitológica é a deusa da agricultura fornece blá, 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 blá. Por isso que a gente tem que ficar agradando ela. Porque se a gente não agradar, ela não manda uma colheita boa. Só que, principalmente o Tales, que vai ser considerado o pai da filosofia, esses caras eles começam a ver que a natureza ela tem um padrão de funcionamento que não depende da intervenção humana. E é bastante provável que não dependa também da intervenção divina. Então, a época de colher, a época de plantar e a época de colher é basicamente a mesma. Tem lá um período do ano que todo mundo planta. Sei lá, mês de maio. Isso porque os seres humanos, instintivamente, sem que eles se dessem conta, eles começaram a perceber que plantar no mês de maio era mais eficaz do que plantar, por exemplo, em fevereiro. Só que eles, seres humanos, continuavam atribuindo aos deuses uma boa colheita. Sem que eles, seres humanos, tivessem se dado conta, eles já tinham sacado qual era o funcionamento da natureza. Que ela obedecia um conjunto de regras. Os próprios filósofos vão começar a perceber isso. Opa, esse conjunto de regras aí, ele independe do envolvimento humano. E tem outra coisa. Mas para os gregos, a deusa da agricultura é a fulana. E para os egípcios é o Beltrano. Né? É um homem e outra coisa. Mas, afinal de contas, qual dos dois está certo? E aí os caras começam a perceber que existe um padrão dentro da natureza. Né? Reza a lenda que o Tales teria previsto um eclipse. O que prevê o eclipse se não você, abre aspas, adivinhar o movimento dos astros? Só que a gente sabe que não é adivinhar, é cálculo. Se acabar essa aula aí, se você quiser saber quando é o próximo eclipse lunar, você vai na internet e você busca. Por quê? Esse tipo de informação, ela é previsível. Porque existe uma ordem pré-estabelecida na natureza, regular e invariável. Então você pode ir lá. Se você for num site de astronomia confiável, ele disser, olha, o próximo eclipse total da Lua é dia 1º de maio de 2021. Ótimo. Todos os outros sites de astronomia confiáveis vão te dar exatamente a mesma resposta. Olha que interessante. Você não só começa a entender como a natureza funciona, como você consegue prever o funcionamento dela. Se eu sei como ela funciona, eu sei como ela vai funcionar hoje e como provavelmente ela vai continuar funcionando daqui a 20 anos. Então, se você quiser saber quando vai ser o primeiro eclipse de 2047, você consegue. Mediante cálculos astronômicos, seguros, exatos. Então, essa é a grande transformação do pensamento filosófico. É compreender como é que a realidade funciona, como é que a physis funciona. Como são chamados esses filósofos? Os pré-socráticos. Filósofos da natureza, físicos. Todos esses sujeitos, o que eles têm em comum, apesar de terem teorias diferentes? Todos eles querem entender como a natureza funciona. Quais são os princípios, ou o princípio, que governa e que dá lógica à natureza. O princípio, os primeiros filósofos,
a gente tem pouquíssima coisa deles escrita, né? Alguns do Tales a gente simplesmente não tem nada. Se algum dia ele escreveu alguma coisa, isso se perdeu ao longo do tempo, tá bom? E caso isso seja achado hoje, seria uma baita de uma descoberta do ponto de vista da história da filosofia. Então a gente sabe desses caras indiretamente, né? O que a gente conhece a interpretação de outros filósofos, né? O Aristóteles talvez tenha sido o grande historiador da filosofia do período dele, né? Que compilou essa galera toda, tá bom? E o que esses caras então estão buscando? É o que em inglês é arché, ou arché, que é o comando, é o princípio único, tá bom? Por enquanto é um só. É o princípio que governa e dá ordem ao mundo. É o elemento primeiro. É o elemento que, deu início à natureza. Então a gente vai ver que esses sujeitos estão tentando entender isso. E aqui eu vou ler rapidinho um parágrafo do Nietzsche para a gente saber a importância desses filósofos. Então segue lá, palavras do Nietzsche. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. A gente sabe que é do Tales de Mileto. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões, aponta Nietzsche. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Ok. Em segundo lugar, porque essa afirmação faz uma enunciação sem imagem e sem fabulação, ou seja, sem explicação mitológica, fabulosa. Enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida é aquele casulo da larva, né, que vai se transformar em borboleta, está contido um pensamento, abre aspas, tudo é um, ou seja, o princípio único das coisas. A razão citada em primeiro lugar, ou seja, a tentativa de enunciar a origem das coisas, deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos, ou seja, o mito também está querendo dizer qual é a origem das coisas. A segunda, né, porque o Tales faz isso sem fabulação, o tira Tales dessa sociedade de supersticiosos e religiosos e Nolo mostra como um investigador da natureza. Mas, em virtude da terceira, ou seja, a afirmação de que tudo é um, Tales se torna o primeiro filósofo grego. Então, essa é a grande novidade do pensamento filosófico. É dar um passo adiante, na verdade, 2 aqui, segundo Nietzsche, se comparado à mitologia. É que é não apelar para explicações fabulosas e oferecer uma explicação para a origem única das coisas. E olha só que interessante. Pouco ou nada importa, né? Eu diria nada importa se esses caras estão errados. Isso não é importante. O importante, pessoal, para a filosofia ou para a ciência, na filosofia e na ciência, o erro ele é tão importante quanto o acerto. Ele é tão importante quanto o acerto. Tá bom? Porque se o fulano diz, quando o Tales diz que a água é o princípio de todas as coisas, é arché, ele vai dizer o seguinte: é da água que nasce toda a vida. É da água que nasce toda a vida. Tá bom? Tá, pessoal. Então aqui, não é importante se o Tales está certo quando ele afirma que a água é o princípio de toda a vida. O que importa é a afirmação, é o tentar explicar. É claro que a gente pode ver aproximações.
ter aproximações nos erros e nos acertos, né? Outra coisa interessante da filosofia também. A filosofia, tanto quanto a ciência, ela pode pegar uma afirmação e deixar o que é verdadeiro, ou o que é importante, e tirar o que é falso ou o que não é tão importante. Então, quando a gente for só fazer um exercício com vocês aqui, quando Tales afirma que a água é o princípio de toda a vida, o mais importante dos elementos, ele chegou a essa conclusão por observação. Ele observou a importância das águas, né, no rio Nilo, né, para o ciclo da agricultura. Ele viu que a água, naquele momento, ela é o único elemento que ele conhece que existe nas 3 formas naturais, né, líquido, sólido e gasoso. Ele sabe que sem a água os animais morrem, as plantas morrem, né? Não há vida, né? O deserto é deserto porque é seco. Então ele conclui que a água é o princípio da vida. Ora, vamos lá, ele tem a sua taxa de acerto, digamos assim, né? O Darwin no século XIX, que o Darwin que conheceu essas ideias do Tales, né? O Darwin vai dizer o quê? Que a vida na Terra nasce onde? No mar. O nosso planeta nasce no mar. É do mar que sai a vida. Então, reparem, é claro que a explicação para o Darwin é muito mais sofisticada do que a do Tales, mas, reparem, o Tales acertou um pouquinho o alvo. A explicação dele é sofisticada, é importante. Então, reparem bem, até nos erros e nos acertos, os filósofos e os cientistas são importantes, tá bom? Tá, vamos lá. O Anaximandro, né? Essa é chamada escola de Mileto, por quê? Porque esses 3 caras aqui foram alunos um do outro, tá bom? E eles são da cidade de Mileto. E eles têm em comum apontar para um só elemento como arché, como elemento da origem à vida. Mas reparem também que é outra coisa que vocês vão ver muito em filosofia. Eles já não concordam, né? O segundo filósofo já não concorda com o primeiro, né? E é assim até hoje. Isso é bom, porque se eles concordassem, não teria mais nada para pesquisar, né? O Anaximandro, ele já não concorda com o Tales, por quê? Porque ele vai dizer que o princípio que dá origem às coisas, o princípio que organiza a physis, é um elemento que, arché, é um elemento que ele chama de apeiron, que significa ilimitado, ou seja, não tem limite, é infinito, e indeterminado. Por quê? Esse elemento, pessoal, ele é abstrato, ele não consegue ser pensado pelo ser humano. No entanto, esse mesmo elemento, que é invisível ao olho nu, ele compõe a physis. E ele dá origem... Por que a physis vai mudando? Porque ele dá origem aos chamados pares de opostos. Vida, morte, bem e mal, frio, calor, norte, sul, dia e noite. São esses movimentos, porque a natureza ela é feita de opostos, né? Não há vida sem a morte, não há morte sem a vida, não há dia sem a noite, e assim por diante. Então a natureza está em constante transformação, né? A constante mudança. Ótimo. Olha só, ele já é o primeiro cara a dizer o seguinte: o que governa a nossa existência, né? A physis é um elemento que a gente não vê, tá bom? Olha só, não vê, né? O importante é invisível aos olhos, né? Uma aproximação com uma frase de hoje. O Anaxímenes, né? Que foi o nome do Anaximandro, ele também não concorda. Então, o terceiro filósofo não concorda com o segundo e com o primeiro. O Anaxímenes vai tentar conciliar as ideias do Tales. Ele vai dizer, olha, o princípio, o arché, ele é identificável, no entanto, ele é invisível, que é o ar, né? O pneuma. Ele vai dizer que a natureza respira. O ar, o pneuma, é que compõe as coisas. Então ele vai dizer, curiosamente, que a pedra, por exemplo, é ar comprimido, né? Quanto mais comprimido, mais duro, mais sólida
é uma substância. Quanto menos comprimido, né, menos sólida é essa substância. Né? Ele vai dizer que sem o ar os animais não vivem, né? E ele vai começar a apontar questões relacionadas à importância do ar para a compreensão do universo. Então, reparem que já é um sistema de explicação um pouco mais sofisticado, tá bom? E o cara que vem depois dele vai ser o Pitágoras, né? E o Pitágoras vai ser um grande nome da matemática. Então, ele vai dizer que o princípio que dá harmonia ao universo é um princípio matemático, tá bom? Então, ele vai dizer que ele, Pitágoras, ele transpõe para o entendimento da física a teoria musical. Quem já estudou música sabe que o intervalo entre as notas musicais é um intervalo matemático exato. Música é pura matemática. Então, o Pitágoras, né, que tinha uma sociedade, a sociedade do qual ele fazia parte, praticava bastante música, eles trazem essa teoria musical para o entendimento do universo. Quando eles afirmam basicamente o seguinte: olha, você não precisa ser músico para entender, para o teu ouvido captar, por exemplo, que um violão está desafinado. Por quê? Porque aquilo soa desarmônico. Olha, a harmonia para a música é desarmônico, soa desagradável ao teu ouvido. Se eu toco um violão desafinado, ele é desagradável, ele incomoda. No entanto, eu também não preciso ser músico para reconhecer que um violão, quando está afinado, a nota musical que ele produz é harmônica, é agradável, é bela, agrada aos ouvidos. Ele vai dizer assim exatamente com toda a natureza. Ele vai dizer que toda a natureza pode ser convertida em relações matemáticas. Essa é a grande contribuição dele. Porque, afinal de contas, o que fazem os físicos em matemáticos? Eles convertem a natureza em números. A matemática é uma linguagem como outra qualquer, né? Como é o português, o francês, o italiano e assim por diante. É um jeito de você compreender a realidade, tá bom? Então a gente vai ver que o Pitágoras afirma que todas as relações da natureza são relações numéricas e que se alguma coisa está funcionando errado é porque aquela coisa não está harmonizada com o número ideal dela, né? Essa é a parte que não se aproveita da teoria dele. A parte que se aproveita é que todas as relações da matemática, da natureza, podem ser convertidas em relações matemáticas. Tá bom? Outro carinha aqui, importante, é o Heráclito, que ele vai dizer, ele é da cidade de Éfeso, ele vai dizer que o princípio que governa, que comanda, que dá origem às coisas é o fogo. Porque o fogo, ao mesmo tempo que ele é responsável pela destruição, ele também é responsável pela criação. A importância do fogo. E ele tem uma parte da filosofia dele que ele fala que tudo flui, ou seja, tudo muda, é o chamado pantarrei. Ele vai dizer que a realidade, né, a natureza, ela muda mesmo. É o que ele chama de devir. Devir quer dizer vir a ser. É o que ainda vai acontecer. A transformação. Ele falou, as coisas se transformam mesmo. Esse é o princípio da natureza. Os contrários se harmonizam, né? Vamos lembrar do Anaximandro. Os contrários se harmonizam, mas com o tempo eles também entram em oposição. Então eu preciso da vida para saber o que é morte, do frio para saber o que é o calor. E é nesse choque, né? É nesse embate, é nesse conflito é que se dá a mudança. Né? Heráclito ele vai ser pai do entendimento dialético da natureza, ou seja, que a dialética ela é feita de movimentos de opostos, de confronto dos opostos, ou o que ele vai chamar de ser e do não ser. Né? E como é que eu consigo compreender isso? É através do logos. Se lembrar na nossa aula anterior, logos é o quê? É razão e é linguagem. É somente através do pensamento racional que eu consigo compreender como é que funciona
a natureza, tá? Um cara que veio depois dele, né? Eleia é uma cidade na região da Itália, tá bom? O Parmênides ele vem depois dessa galera aí, principalmente depois do Heráclito, e ele discorda radicalmente do Heráclito. Por quê? Qual é a importância do Parmênides, pessoal? O Parmênides ele vai ser considerado, o último tópico, o criador da lógica. Por quê? Ele vai ser o primeiro cara a apontar a importância do princípio da não contradição. O que é isso? Ora, se eu afirmo que uma coisa é uma coisa, eu não posso afirmar que essa mesma coisa é outra coisa. A frasezinha dele antes, eu vou explicar para você. O ser é, o não ser não é. Então, as coisas só podem ser. Por exemplo, um cavalo só pode ser um cavalo. Ele não pode ser ao mesmo tempo cavalo e cachorro. Ou ele é, ou ele não é. Ora, as coisas só podem ser. Uma coisa não pode não ser. Quando eu olho para um cavalo, eu falo, esse bicho aqui é um não cachorro. Segundo Parmênides, isso não existe. Não existe um não cachorro. Existe o cavalo, existe o pássaro, o ser humano e assim por diante. Não existe nenhum bicho não cachorro. Esse é o princípio da lógica. Quando eu afirmo que uma coisa é, quando eu digo A é A. Não pode ser A e B ao mesmo tempo. Tá bom? Esse é o princípio da lógica, o princípio da não contradição. Não é? Por que ele é importante para a filosofia? Porque quando eu vou dizer alguma coisa, eu não posso dizer duas coisas ao mesmo tempo. Não é? Ele também vai ser o pai da ontologia, porque que é o estudo do ser, ou seja, qual é a essência das coisas. O que define um cavalo? O que é um cavalo? Então, eu preciso procurar explicar o que esse ser é. Tá bom? Ora, o Parmênides ele vai dizer o seguinte, para a gente entender a verdade, e é outro cara que já vai fazer essa divisão, né, que até hoje muita gente ainda confunde, que é o seguinte, a via da aletheia, que é a via da essência, né, o que são as coisas, ela só é captada pela razão, pensamento racional, logos. E a opinião não é a verdade. Por quê? Porque a opinião, que em grego é doxa, é a aparência das coisas, do jeito que elas aparentam ser, que é captada pelos teus cinco sentidos. Ele vai dizer, os teus cinco sentidos te enganam. Então não é nele que você tem que confiar. Tá bom? Essa é a primeira coisa. Você tem que confiar na razão. Segunda coisa, verdade não é opinião. A tua opinião é derivada dos teus sentidos, da tua experiência individual. Agora, quando eu afirmo que um cavalo é um cavalo, isso é uma experiência universal. Não sou só eu que estou dizendo. Todo mundo que conhece um cavalo vai reconhecer. Vai dizer, não, isso aqui é de fato um cavalo. Tá bom? Por isso que ele vai dizer que o ser, ou seja, as coisas, elas não mudam, nunca mudam. Elas são imutáveis. A essência das coisas, elas são imutáveis. Tá bom? Essa é a grande contribuição do Parmênides. Tá bom? E por último, existe a chamada escola atomística, né, representada pelo Leucipo e o Demócrito, que eles vão dizer que o átomo, ou melhor, os átomos, são arché, são princípio da natureza. E aqui, pessoal, eles vão ser os primeiros caras a dizerem o seguinte, eles vão quebrar com a tradição de dizer que o arché, né, que o princípio originário é uma coisa só. Né? O Tales falou que é a água, o Heráclito falou que é o fogo, o outro falou que é o apeiron, e o outro falou que é os números, o outro falou A, o outro falou B. Não importa. Aqui eles vão dizer, não há um princípio único, mas existem vários. Átomo, em grego, quer dizer indivisível. Eles vão dizer que os átomos, eles são as menores partículas encontradas na natureza. Hoje a gente não sabe disso, né? Existem coisas menores ainda do que os átomos. Mas vamos dar uma chance para os caras que estão escrevendo isso há 2.400 anos atrás, tá bom? Vamos dar um relax para eles.
Eles vão dizer que esses átomos são invisíveis aos olhos. No entanto, eles compõem a natureza. E como é que a natureza é composta? Como é que as coisas são compostas? Assim, ó, os átomos eles se unem, tá bom? E eles se desagregam. Se unem e eles se desagregam. Da união nascem as coisas. E da desagregação nascem outras coisas. Lembra do Lavoisier? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Século XIX. Não é à toa que foi só no século XIX que se viu um átomo pela primeira vez. Então os caras eles apontam uma questão que só vai ser comprovada mais de 2.000 anos depois. E olha só que interessante também. Eles vão dizer que entre esses átomos existe um vazio. O Parmênides não conseguia entender. O Parmênides no vazio não existe. Né? Você não atravessa a parede, então o troço não é vazio. Só que hoje a gente também já sabe que existe um espaço entre os átomos. Olha só que coisa ainda mais fascinante. Eu, você e tudo nesse universo também é composto por vazio, por coisas vazias que podem ser atravessadas, tá bom? Então, essas são as contribuições que a gente vê dos pensadores pré-socráticos, tá bom? Para a filosofia. E continuo. São pré-socráticos por quê? Porque todos eles estão tentando entender como funciona a physis, a natureza. Quem vira esse jogo é o Sócrates, que vai começar a estudar filosoficamente a problemática dos seres humanos. Tá bom? Com isso, pessoal,